Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo. O meu nome é Anderson Paz, esse aqui é o meu canal. É um espaço em que eu pretendo repartir alguns conteúdos que eu considero interessantes para a nossa edificação, repartir algumas reflexões pessoais. E esse é o primeiro vídeo do canal. Se você gostar do conteúdo, já te convido a se inscrever no canal, a curtir o vídeo, a marcar o sininho para receber todas as notificações. Mas eu quero começar aqui nesse primeiro vídeo tratando de uma doutrina que ela tem um impacto profundo sobre a nossa fé, sobre aquilo que nós cremos e sobre a nossa prática, sobre aquilo que nós vivemos, nossa vida cotidiana. E ela tem um impacto diferente para cada fase da vida. Ela não é uma doutrina apenas de interesse teórico, ela não existe para satisfazer a curiosidade de quem quer que seja, ela é uma doutrina de impacto prático. Se você está vivendo na sua vida um período de calmaria, de tranquilidade, que nada te perturba, nada te incomoda, que coisa maravilhosa, né? Mas se você está vivendo assim, essa doutrina pode produzir em você, te deixar mais alerta, pode produzir vigilância, pode produzir cautela, pode produzir temor a Deus. Temor que nós precisamos tanto, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor afasta o homem do mal. É tão necessário esse temor, e essa doutrina tem esse poder de produzir em nós temor a Deus. Mas se você está vivendo um período de sofrimento, está vivendo um período de dor, de tribulação, de perseguição, de provação, essa doutrina pode produzir em você esperança, tão necessária. Pode produzir em você consolo. Pode produzir em você perseverança. Que doutrina é essa, né? É a doutrina sobre o nosso encontro com o Senhor, sobre a volta de Jesus, aquele dia em que nós veremos o nosso Mestre face a face, aquele dia que nós o conheceremos tal como somos conhecidos, né? É a nossa maior esperança, a bendita esperança. A palavra fala que a coroa da justiça está reservada para todos os que amam a vinda de Jesus. E o Novo Testamento termina com esse clamor: vem, Senhor Jesus. Essa tem sido a esperança, o clamor, a oração de todas as gerações de cristãos que já existiram. Desde aquela primeira geração, no momento em que Jesus foi elevado aos céus, 2 anjos se puseram diante dos apóstolos e falaram que Jesus, o mesmo Jesus que eles estavam vendo subir, também voltaria da mesma forma. Desde aquela primeira geração de cristãos, todas as gerações de cristãos têm esperado esse dia, têm clamado: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E não tem como tratar desse tema sem falar de 1 aos Tessalonicenses capítulo 4. Ali, até para, se você não conhece o texto, te situar do que está acontecendo ali, Paulo está corrigindo uma compreensão equivocada dos tessalonicenses. Eles achavam, os cristãos de Tessalônica, que aqueles cristãos que morriam, de alguma forma, perderiam a volta do Senhor. E aí Paulo está corrigindo eles para trazer esperança, para eles não serem consumidos por essa tristeza de pensar que um irmão em Cristo que faleceu perderia a volta do Senhor. E aí como é que Paulo corrige esse ensino, né? Vamos ler 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13. Paulo fala o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, né, aos que morreram. Dormir aqui é um eufemismo para a morte. Então não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Não é o nosso caso, né? Nós temos esperança, então a gente não pode se entristecer como os demais. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ou seja, todos os que morreram em Cristo voltarão junto com Jesus. É isso que Paulo está nos ensinando. Versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. E aqui eu quero destacar a palavra vinda. A palavra vinda é a tradução da palavra grega parousia. E você, para estudar esse tema, é bom conhecer essa palavra, parousia, porque ela vai se repetir várias vezes. A vinda de Jesus é uma palavra que pode ser interpretada como a presença, né? A presença do Senhor. A vinda
do Senhor. Ela vai aparecer em vários textos. Se você não conhece a palavra parousia, registra aí no teu vocabulário de grego, tá bom? Os que ficarmos vivos até a parousia do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, iremos antes dos que dormem, né? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E na sequência o que acontece? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, juntamente com os ressuscitados, né? Entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda, estar para sempre com o Senhor. É a nossa maior esperança, a nossa alegria, estar para sempre com Ele. E aí Paulo fala, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Eu quero destacar aqui a palavra arrebatados, no grego é a palavra harpazo, que diz respeito a um rapto, né? Ser raptado, ser tomado quase como fosse uma violência, né? Ser raptado. Nós seremos raptados, arrebatados, juntamente com aqueles que foram ressuscitados, né? E vamos para o encontro, a pântesis, né? Vamos ao encontro do Senhor nos ares. Enfim, o nosso encontro com o Senhor, o arrebatamento, né, é para o encontro do Senhor. Então o objetivo é encontrar o Senhor. Esse é o objetivo. E o nosso encontro com Ele, aqui está descrito com a palavra apântesis, mas também aparece como uma outra palavra. Se você for para a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, eu não vou ler tudo, só vou ler o primeiro versículo, que também vai falar também do encontro com o Senhor, mas ali não vai aparecer a palavra apântesis, vai aparecer outra palavra. Vamos ler aqui, ó. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, de novo aí a palavra parousia. Ele está tratando do mesmo tema, da parousia de nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa reunião com Ele. Ora, quando vai acontecer a nossa reunião com o Senhor? Quando fomos arrebatados. Segundo a primeira carta aos Tessalonicenses, é quando fomos arrebatados. Só que aqui não aparece a palavra encontro, aqui aparece a palavra reunião. A nossa reunião com Jesus, o nosso encontro com Jesus, vai acontecer no arrebatamento. E aqui a palavra reunião é o substantivo episunagoge. Então, agrega mais uma palavra grega aí no seu vocabulário. Ok? Então, o nosso encontro, a pântesis, a nossa reunião episunagoge com o Senhor Jesus acontece quando Ele descer dos céus. Os mortos ressuscitam, os mortos em Cristo, e nós seremos arrebatados para o encontro do Senhor. Mas também não tem como falar sobre esse tema sem ler o próprio Senhor Jesus falando sobre a volta dele. Mateus capítulo 24, leia aí, confere aí Mateus 24. Só para explicar o contexto de Mateus 24, Jesus e os discípulos estão no templo, estão saindo do templo, e os discípulos chamam a atenção de Jesus para as construções. O cachorro do vizinho aqui está latindo. Enfim, você vai ouvindo aí. Mas os discípulos chamam a atenção de Jesus para a construção do templo, para como era bonito o templo, né? E Jesus fala que ali seria derrubado e não ficaria pedra sobre pedra. Então os discípulos vão perguntar para Jesus quando isso aconteceria, né? Mateus 24, não vou ler o capítulo todo, mas versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, a destruição do templo, e que sinal haverá da tua vinda, da tua parousia, e da consumação dos séculos, né? Outra tradução fala do fim do mundo. E aí Jesus vai começar a explicar, e vai começar a falar sobre todos os sinais que vão preceder a volta dele. Quando chega lá no versículo 27, ele vai falar assim, ó, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda parousia do Filho do Homem. Aqui diz que será como o relâmpago se mostra, não está falando que vai ser rápido como o relâmpago, está falando que vai ser visível como um relâmpago. Alguém consegue esconder um relâmpago? Alguém consegue ocultar um relâmpago? Ninguém oculta, ninguém esconde. E a vinda do Senhor Jesus, a vinda do Filho do Homem, será assim, como um relâmpago. Ninguém poderá esconder. E aí, um pouquinho mais para frente, Jesus vai falar
especificamente sobre o retorno dele. Versículo 29 ao 31. Ó. Logo em seguida da tribulação daqueles dias, ele vai falar sobre uma tribulação antes, né? Uma grande tribulação. Se você ler os versículos anteriores, fala que é uma tribulação como nunca houve e como nunca haverá. Mas diz que logo em seguida da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Um impacto sobre toda a criação, um impacto cósmico, né? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele, o próprio Jesus, né, enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. E aqui eu destaco a palavra reunirão, porque aqui é o verbo epsunago, que vem do substantivo epsunagogue, o encontro com o Senhor, né? A reunião com o Senhor. É a mesma palavra. Aqui está um verbo, lá está um substantivo. E aqui é reunirão, lá é reunir. Mas é a mesma coisa, se refere ao apânteses, ao encontro, é o mesmo significado. Então os anjos vão reunir, vão recolher os eleitos, os escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Então a gente viu rapidamente Mateus 24, lemos 1 Tessalonicenses capítulo 4, lemos Mateus, um trecho, né, de Mateus 24. Ambos os textos se referem à vinda parousia de Jesus, usam a mesma linguagem, né, a mesma expressão, parousia. Esses textos têm muitos elementos em comum. Eu quero chamar a atenção de vocês para os elementos em comum. Primeiro ponto, ambos os textos falam da parousia, da vinda de Jesus, ok? Ambos os textos mencionam os céus. Lá Tessalonicenses fala que ele descerá dos céus. Mateus 24, que o sinal do Filho do Homem aparecerá nos céus. Entre as nuvens, um fala que seremos arrebatados entre as nuvens, o outro fala que ele aparecerá nas nuvens. O trabalho de anjos, porque lá fala a voz do arcanjo, não menciona outros anjos, mas fala da voz do arcanjo. E aqui em Mateus 24 fala sobre os anjos trabalhando, os anjos reunindo os eleitos. Lá fala sobre um arrebatamento para o encontro com o Senhor. Aqui fala dos anjos reunindo os eleitos. E se tu para pensar, essa imagem dos anjos reunindo, recolhendo pessoas, expressa a ideia de um rapto, né? Expressa a ideia de um arrebatamento. Então existem muitos elementos em comuns entre os dois textos, até o ponto que há muitas razões para pensar que os dois textos estão narrando o mesmo evento, tratando do mesmo evento, né? Me responda com sinceridade. Vou propor aqui um exercício. Se você nunca estudou sobre esse tema da volta de Jesus, nunca, absolutamente ninguém nunca te ensinou nada, você nunca leu um livro, nunca esteve numa aula sobre isso, ninguém te ensinou nada, e de repente fosse colocado diante de você os dois textos, apenas isso, o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 3 ao 18, e o texto de Mateus 24, especificamente os versículos 29 a 31, com esses elementos em comum: vinda de Jesus, nuvens, céu, trombeta. Não tinha falado, Mateus 24 fala que os anjos recolheram com clangor de trombeta. Clangor de trombeta, lá fala sobre a trombeta de Deus. Então, recapitulando, nos dois textos tem vinda, céu, nuvem, anjo, trombeta, encontro ou reunião. Vou te fazer a pergunta: se esses dois textos fossem colocados diante de você, qual é a chance de você interpretar ou entender que os dois textos falam do mesmo evento? Eu vou te dizer o seguinte: a chance é muito grande, porque inclusive essa foi a visão majoritária, predominante na história do cristianismo. A visão de que Mateus 24 e 1 Tessalonicenses 4 estão tratando do mesmo evento, né? A linguagem é a mesma, as figuras ali são as mesmas, né? Tudo igual. Então por que seriam eventos diferentes? Se trata do mesmo evento, tudo é a parousia de Jesus, a vinda de Jesus. Essa foi a visão predominante por muitos anos na história do cristianismo,
Mas nos últimos 200 anos foi sistematizada uma interpretação, não que não houvesse antes, mas foi sistematizada há cerca dos últimos 200 anos, uma compreensão que Mateus 24 e 1 Tessalonicenses 4 narram eventos diferentes. Por que muitas pessoas entendem isso? Porque em Mateus 24 começa assim, versículo 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias. É por causa disso daqui, logo em seguida a tribulação daqueles dias. E essa tribulação aqui, se você ler os versículos anteriores, é a grande tribulação. Então, se Mateus 24 e 1 Tessalonicenses 4 tratam do mesmo evento, se eles tratam do mesmo evento, então esse evento, que é a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos santos, acontecerá logo após a tribulação daqueles dias, logo após a grande tribulação. E é por causa disso que há uma corrente de interpretação que entende que são eventos diferentes. Mas como eu falei, o entendimento majoritário na história da igreja, predominante, é que ambos os textos falam do mesmo evento. Eu vou citar para vocês um documento muito antigo da história do cristianismo, não é um texto canônico, não faz parte das escrituras, portanto, não são autoridade sobre a nossa fé, sobre a nossa prática, mas mostra como alguns cristãos acreditavam, né? É um documento de valor histórico. É a Didaquê. Se você pesquisar aí no Google, você vai achar a Didaquê. E eu vou citar o capítulo 16 da Didaquê, trata sobre a volta de Jesus. Eu vou citar só um trecho. Mas se você ler o capítulo todo, vai falar sobre o anticristo, vai falar alguns temas ali. Didaquê, no capítulo 16, a partir do verso 5. Então, toda criatura humana passará pela prova de fogo. Aqui está falando sobre a grande tribulação. Toda criatura humana passará pela prova de fogo. E muitos, escandalizados, perecerão. No entanto, aqueles que permanecerem firmes na fé serão salvos por aquele que os outros amaldiçoam. Então, né, após essa prova de fogo, né, então aparecerão os sinais da verdade. Primeiro, o sinal da abertura de céu. Depois o quê? O sinal do toque da trombeta. Em terceiro, a ressurreição dos mortos. Sim, a ressurreição, mas não de todos. Como foi dito, o Senhor virá e todos os santos estarão com ele. A ressurreição dos justos, né? E o mundo assistirá ao Senhor chegando sobre as nuvens do céu. Então aqui ele está falando que a ressurreição dos mortos, portanto, o arrebatamento também, porque o arrebatamento acontece depois da ressurreição, né? Logo em seguida da ressurreição, a ressurreição dos mortos acontecerá depois da prova de fogo. Depois. E será na vinda gloriosa de Jesus. Voltando ao tema das diferentes visões sobre esses textos, essa doutrina que acredita que Mateus 24 e Tessalonicenses 4 são eventos diferentes, o que eles acreditam? Acreditam que a igreja, 1 Tessalonicenses 4 é o arrebatamento rápido da igreja. Vai ser um evento em que Jesus descerá do céu, mas o mundo não vai ver. O mundo não vai ver. Jesus descerá do céu, o mundo não verá, o mundo não perceberá. De repente, os mortos em Cristo vão ressuscitar e o mundo não vai perceber. Os crentes vivos serão arrebatados, raptados, de repente, no abrir e fechar de olhos, e o mundo não vai perceber. Então, Jesus volta para o céu com todos os santos, e ali vai acontecer o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, que vão durar 7 anos. Enquanto isso, nesses 7 anos na terra, acontecerá a grande tribulação, né, tendo em vista principalmente o povo de Israel. É um trato de Deus principalmente com Israel. E aí no final da grande tribulação, a igreja não vai estar aqui, e no final da grande tribulação, aí sim viria Mateus 24, a volta gloriosa de Jesus, a volta que todo olho verá, que ninguém poderá negar. Então acredita-se que apesar das muitas semelhanças, dos muitos pontos em comum dos dois textos, acredita que o texto de Tessalonicenses é um arrebatamento que o mundo não vai ver, é uma volta de Jesus que o mundo não vai ver, então, e Jesus não descerá à terra, e o outro é a volta gloriosa de Jesus. Então, o que acreditar sobre isso? Esse é um dos temas que vamos abordar nos próximos vídeos.
Então, se você tiver interesse para estudar esse tema, o tema da volta de Jesus, o tema que é chamado de escatologia, é a doutrina das próximas coisas, esses serão os temas dos próximos vídeos. Então, você sinta-se convidado. Se você gostou do que a gente compartilhou aqui, se você está interessado em acompanhar, então se inscreva no canal, marque o sininho para receber todas as notificações, compartilhe esse vídeo com quem você achar interessante. Tá bom? O próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre algumas inquietações que eu tenho, algumas angústias que eu tenho sobre o ensino da escatologia, né? E vou falar sobre quais vão ser as premissas do nosso estudo e falar também sobre o que você esperar desse estudo e o que você não esperar, até para você não se frustrar. Então esse será o tema do próximo vídeo. E na sequência, no terceiro vídeo, nós vamos nos aprofundar em Mateus 24. Ok? Então um beijão para você, até breve.